a Deus e a Jesus, buscando, neste momento, harmonizar corações e mentes, nesse campo fraterno de troca, de reflexão, onde buscamos a Ti, Senhor, nossa bússola, nosso farol, a nos guiar nessa jornada da alma, jornada fascinante, da qual temos que enfrentar a nós mesmos. E aqui estamos, buscando a lucidez que o Evangelho nos dá. E assim, junto a Ti, compor com alegria, com fé, nessa busca sincera de superar a nós mesmos em favor da nossa caminhada, da busca da nossa plenitude espiritual. Nos ajude nessa caminhada, nos fortaleça nesse ideal e que a Tua presença se manifeste entre nós através dos Teus mensageiros. Pedimos o amparo de Bezerra de Menezes, de Ernesto Miller, Marlene Nobre, Napoleão Laureano, Leonardo Correia, nossa querida Joana de Ângeles e demais benfeitores simpáticos a todos nós, que nos envolvam também com o seu amor, com a sua luz. Renovado, Senhor, no teu amor, em teu nome, em nome de toda essa equipe, pedimos a permissão para dar início ao estudo dessa noite. Muito bem, gente. Então, consegui entrar no computador. Que bom. Obrigada, então, nós estamos dando início, então, ao nosso encontro de hoje, né? Nós estamos com o item 12, fatores de desintegração da personalidade. Nós temos o capítulo 15 do Jesus da Atualidade, que é Jesus e os Tormentos. Temos o capítulo 18, Consciência e Alienação Mentais ou Momentos de Consciência. E temos o capítulo 4, Fatores de Desintegração da Personalidade, é do ser consciente. Bem, então a questão toda assim, que a gente quer pensar um pouquinho sobre o tema de hoje é exatamente essa ideia que se propõe o estudo. Quais são os fatores que são geradores, né? Quais são os fatores que provocam a desintegração da personalidade? Do que vocês leram, quero ler quem leu, qual é a ideia que vocês fazem desses fatores? Alguém tem alguma ideia para trazer? Bem, enquanto vocês vão pensando, então a gente vai trazendo aqui algumas ideias. Uma questão importante, né, gente, que a gente tem que considerar... Posso dizer? Pode, Maria. Perdão. No Jesus e a Atualidade, Jesus e Tormentos, né? Então, Sim. penso aqui, ele fala tudo dessa nossa consciência, né? Da consciência que nós precisamos certamente ter com muito mais profundidade, porque eu acho que a gente tem a tendência de dizer que tem consciência das coisas, mas que, na verdade, nós não temos tantas assim. E só de olhar as nossas sombras, a gente vê que a nossa consciência ela é muito adaptada àquilo que nós queremos ter e ver. Nessa parte eu peguei isso, e depois eu pularia já para o que também me chama muita atenção no ser consciente, é o fato dessa autopiedade, né? Essa autocompaixão, que, na verdade, ela nos traz muito mais problemas do que nós possamos imaginar. Ter piedade de si mesmo acarreta muito mais perturbações, né? Então, eu diria isso, deixo para as outras pessoas também poderem falar, porque eu acho que é muito importante escutar também. Muito obrigada.
Muito bem. Então, isso que a Marie está trazendo, né? Então, a gente pode perceber, então, de um lado, a gente tem essa noção de consciência, que a Joana vai realmente apresentar, né, aqui para nós, né, de uma certa maneira, né? E ela diz que essa consciência vai, aos pouquinhos, sendo elaborada, né? Então, a gente pode falar de níveis de consciência, né? Existe uma consciência profunda do self, onde está as leis divinas, né? Essa consciência moral, essa consciência ética, que é o elemento autorregulador, que faz o processo de diálogo, né, conosco mesmo, né, como ela fala de um árbitro interno, a Joana fala, né, que se carrega de estabelecer as diretrizes de segurança para a vida. Então, isso é a consciência. A consciência é o elemento mediador, ela é o balizador, né, dos processos da vida, então ela é encarregada de estabelecer as diretrizes de segurança para a vida. Só que essa consciência, vai dizer a Joana, ela depende, né, de estágios evolutivos. Então, ela varia de lucidez, também feitora, né, conforme o estágio de desenvolvimento espiritual que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem uma dimensão do self, que essa é inabalável, é objetiva, ela é lei divina dentro de nós, tá? E existem outros níveis de consciência. Então, na verdade, a gente pode falar que existem vários níveis de consciência dentro dessa consciência que é o próprio espírito. Então, o espírito vai ganhando em consciência. Essa consciência espiritual depende do grau de conhecimento, do grau de elevação, do grau de maturidade, do grau de amor, do grau de crença também, de compreensão que a gente vai construindo, né? Tudo isso vai dando nível de consciência, além da autoconsciência, né? Além de ter, então, tem uma consciência que é cognitiva, tem uma consciência que é reflexiva, e uma autoconsciência que depende dessa lucidez espiritual. Então, todos esses níveis de consciência, de uma certa maneira, elas vão dialogar com essa consciência do self, essa consciência interna profunda, onde está a lei natural escrita dentro de nós, né? Então, na verdade, todo o processo evolutivo envolve, de uma certa maneira, estar em harmonia com a lei divina, então, em harmonia com essa consciência do self, e, ao mesmo tempo, ganhando em uma consciência cada vez mais expandida, numa consciência cada vez mais lúcida, e de uma maneira amadurecendo, então, também a noção de consciência enquanto autoconsciência e os elementos que são veiculados para que essa consciência possa, de uma maneira, se colocar no mundo e se relacionar com a vida. Então, ela vai dizer que a consciência pode estar presa em certos hábitos e crenças, né, que podem determinar uma atitude ou mais amarga, mais cobrativa, né? Mais severa com a gente mesmo, a ponto de gerar uma limitação, né? Porque se essa consciência exige mais do que a gente pode dar, e tem uma crença de uma imposição que acaba sendo autoacusatória, punitiva, exagerada, né? Ela acaba, de uma maneira, gerando, né, uma carga de desgaste emocional, de energia, que não vai ser favorável ao nosso crescimento. E, de outro lado, né, a Joana fala, quando essa consciência for uma consciência, diz assim, benigna, né, em relação aos enganos, é muito displicente,
muito falta ainda de maturidade, quanto com responsabilidade, essa consciência vai dando maturidade e responsabilidade, né? Que capacita a gente de poder se comprometer com a vida. Então, se a gente não tem ainda, né, essa consciência mais elaborada, né? Então a gente não vai ter essa maturidade, a gente não vai ter esse comprometimento, faz com que a gente possa realmente levar adiante também os nossos compromissos. Então, a consciência vai sendo balizada na medida que a gente vai refletindo dentro de nós a nossa própria realidade e, consequentemente, refletindo a lei de Deus, né? Em favor do bem, em favor de uma vida cada vez mais enobrecida, como a benfeitora nos coloca. Dentro disso, né, gente, dentro disso, o que é importante a gente perceber quando a Marie fala da questão da autopiedade, né, e outros elementos que são geradores de desarmonia, desagregadores da psique, né? Que sempre o movimento da vida ele joga em favor da harmonia. O universo todo, dentro dessa medida justa, perfeita e bela, é o arranjo do universo. E todo o arranjo do universo, seja o universo externo, as estrelas, dos sistemas solares, dos sistemas das galáxias, como os universos internos nossos, nosso mundo interno, nosso sistema, com as nossas galáxias interiores, tanto o sistema de fora como de dentro, eles são movidos por esse mesmo dinamismo que é gerador de harmonia. E quando eu falo em harmonia, eu estou falando também em beleza, em equilíbrio e beleza. A harmonia é equilíbrio e beleza. Então, todo movimento da vida, diante da dinâmica de causa e efeito, ele sempre concorre dentro de um movimento que busca a harmonia, que busca o equilíbrio, que busca o belo. Tá? Então, a gente pode pensar, na verdade, o processo desagregador, o processo gerador de alienação mental, o processo de desarmonia. Né? Então, são tentativas de harmonizar, mas que, por algum motivo, não encontram ainda a possibilidade, porque a própria doença, o sintoma, é uma tentativa depois de resgatar essa harmonia que a gente perdeu. Todo o movimento da vida joga em favor disso. Né? A gente não tem como fugir disso. Então, as nossas próprias faltas, as nossas próprias dimensões equivocadas, elas vão, de uma maneira, se refletir no universo, e dentro dessa consciência maior, seja dentro de nós, essa consciência divina que está ali, com a lei natural dentro da gente, com uma lei natural que também está inscrita em todo o universo, ela vai dialogar, vai gerar uma tensão de forças que vai forçar essa harmonia, né? E de uma certa maneira, o processo de desagregação mental fala de um desencontro, de uma base de desencontro, de desarmonia, ou, numa palavra psicológica, de conflito. Tá? Então, a Joana vai trazer, de certa maneira, a gente está falando de tormentos humanos, de aflições, né? De desarranjos emocionais. É disso que a gente está falando. O que promove, né, esses tormentos, esses desarranjos, esses tormentos, né, que vão cada vez mais destabilizando e que vão gerando daí depois fobias, os complexos, né, e de uma maneira vai também provocando desagregação psicológica e espiritual. E aí o que todos esses elementos que a Joana vai citar como fatores de desintegração da personalidade, né? A autocompaixão, a queixa, os comportamentos exóticos, a culpa, né, que é bem importante, o medo, que é bem importante, né? Tudo isso
na verdade, reflete essa desarmonia. Uma desarmonia que não consegue encontrar ainda o movimento de rearranjo. Porque, claro, a vida tem a lei de destruição. As coisas têm que chacoalhar, as coisas têm que entrar num caos novamente para poder desacomodar e gerar um movimento de transformação. Mas quando esse movimento que desarticula, porque até o conflito tem que estar dentro de uma harmonia maior, até o conflito e aí as tensões está dentro de um processo direcionado para o engrandecimento, para o crescimento. Quando a gente não consegue compreender esse movimento que a vida impõe, seja de dentro, seja de fora, a gente começa a se debater com essa questão por teimosia ou por um confronto com essa desarmonia que foi gerada no passado, que gera culpa, né? Ou por insistência nossa, ou por uma ansiedade muito grande, desesperadora, de buscar no lugar errado a coisa certa, por exemplo, o amor, a atenção, o reconhecimento, de não saber fazer essa leitura adequada, tudo isso são elementos que vão ser fatores de desintegração da personalidade. Tá? Até aqui, tudo bem? Alguém quer? Tá tranquilo? Vamos adiante, então? Bem, então... Eu fiz uma perguntinha ali. Essa desarmonia, então, a gente classifica individual e coletiva, correto? Sim, Kate, mas, na verdade, ela é sempre individual acima de tudo, né? Porque mesmo quando a gente vive um momento de desarmonia coletiva, um reflexo da soma de todos os indivíduos, né? E da vida do universo, a gente pode se manter em harmonia, né? A gente pode se manter em equilíbrio. A gente pode conquistar essa harmonia. Então, acima de tudo, essa desarmonia... Mas ele fica afetado, né? Oi? Mas ele fica afetado, né? Fica assim, Sim, mais claro, é sensível. natural. Como Isso nesse pode gerar momento que a gente está vivendo, por exemplo. Sim, é de sofrimentos, isso gera uma certa insegurança, tudo isso são fatores que a sociedade vive, que são realmente um momento delicado que a gente vive. Mas isso não é o suficiente para nos desintegrar, a gente não precisa nos desestruturar, né? A gente tem que lidar, assim como uma tempestade que vem e varre aquela região, né? E aquilo gera todo um processo de caos, e depois a natureza se renova a partir daquela tempestade e começa a vir novo arranjo, né? A partir disso. Então, vai ter tempestades, vai ter processos que vão acontecer para provocar mudança, né? Mas a forma como a gente lida com a tempestade, a forma como a gente lida com esses momentos, depende também dos recursos que a gente tem. Então, como a Joana falou, né? Ela fala aqui num dos capítulos dela, né? E mesmo que a gente está num ambiente desfavorável, né? Familiar, né? Desarmônico, a gente vai interagir a partir dos elementos que a gente carrega dentro de nós. Então, se a gente já carrega a culpa, a gente já carrega uma má interpretação da realidade. Se eu me recusei a entrar naquela família e estou revoltado, e eu interpreto tudo a partir da minha revolta, e me oponho àquela vida, em vez de aceitar aquela realidade, então isso tudo vai tornando mais difícil o meu processo de lidar com aqueles elementos que já são delicados, são complicados, e eu vou assimilando aquele ambiente árido, difícil, de uma maneira que vai se tornando mais desastrosa para mim. Então, isso depende muito de cada um de nós, né? Eu sou Li. Obrigada. Sem microfone aberto, eu sou Li. Boa noite, doutor Jasso, boa noite, gente.
Aqui, até tem duas perguntas, porque isso que você acabou de falar, eu pensei, meu Deus, e aquele pessoal todo no seu consultório? Como é que fica com eles, coitados? Eles estão todos em conflitos, todos com problemas, e o momento, acho que vai chegar um momento que eles vão ficar, vão se restabelecendo, né? A sua personalidade vai se tornando mais integrada, não é? Porque, meu Deus, que absurdo. E a segunda, essa é uma, né, que me veio agora quando você estava falando justamente isso que você acabou de falar, né? E agora aqui no livro do Ser Consciente, aqui naquela página 66, Doc, por isso mesmo o cultivo da autocompaixão, mediante a insistente reclamação em torno dos acontecimentos da vida, demonstrando insatisfação sistemática, transforma-se em mecanismo masoquista de perturbadora presença no psiquismo. Então, eu queria saber um exemplo, porque aqui parece até meio contraditório. A pseudo-aflição mantida confere-se em motivo de alegria, realizando um mecanismo de valorização pessoal, cujo desvio comportamental planifica o ego. Essa pessoa está se comprazendo de estar naquela situação. Ela é masoquista mesmo, é isso? Desculpa, mas eu realmente não entendi muito bem. Tá bom. Vamos na questão anterior, né, Soli? Então, claro, assim como uma pessoa pode matar a outra, retirando e não sentir culpa, né? E parece que ela está equilibrada, né? Porque ela se sente forte, né? Uma rocha poderosa e é cruel, né? E de uma maneira, por isso que isso não desestrutura ela. Isso não quer dizer que em algum momento não tem que haver uma queda, né, gente? Uma derrota desse ego. Esse ego está identificado de maneira inflada. Muitos processos de conflito vão emergir em outro momento. Pode não emergir agora, né? Mas ele está indo gerando, muitas vezes, um processo que vai culminar mais tarde em um confronto terrível para ele mesmo, né? Agora ele vai ter que dar conta. Então, agora ele não tem consciência disso. Está identificado com o processo ainda de uma crença, de um orgulho, de um egoísmo que dá uma falsa ideia de onipotente e de capacidade, mas de uma maneira as coisas estão lá se a tempestade está se armando pouco a pouco, né? Tem algumas tempestades que demoram para chegar, né? E outras que vêm muito rapidamente, né, gente? Mas elas vêm, né? Os elementos todos, os arranjos necessários acontecer, ela em algum momento ela surge. E aqueles que estão perturbados, né, que já estão num processo de perturbação, né, seja ele qual for, como esquizofrenia, como outros karmas terríveis que as pessoas passam, né, já é uma tentativa de conserto. E aquela fase de perturbação, mesmo que haja um desarranjo muito grande na mente desses indivíduos, existe um fulcro interno que está pouco a pouco elaborando aquilo, né? Essa elaboração vai acontecer. Então, há sempre uma tentativa da nossa alma, aquilo que rege essas leis naturais, está sempre tentando concorrer para o melhor, né? Então, mesmo as doenças que já, né, e as condições precárias de algumas pessoas que estão numa situação delicada, né? E o que faz com que uma pessoa permaneça mais tempo ou menos tempo na doença mental? O que faz com que esse processo pode ficar cada vez mais complicado e a pessoa acaba perdendo a sua forma espiritual, como é os ovoides, né? Então, isso depende do grau de oposição do espírito em relação à verdade. A verdade de si mesmo, do confronto com a sua sombra, com a sua consciência,
e a verdade se apresenta na vida, que se impõe para a gente, enquanto uma questão que está ali, que tem que ser reconhecida. Então, quanto mais eu fujo da vida, ou de mim mesmo. Então, tem dois grandes processos, depois eu vou na questão tua, Solita. Tem dois grandes processos que são geradores de maneira muito evidente de desestrutura emocional, psicológica. Ou eu fujo dentro de mim mesmo, teimosia, querer impor a minha vontade e querer fazer um cabo de guerra com Deus e com a vida, né? Eu quero impor a minha vontade, eu quero, no meu egoísmo, meu orgulho, agir sempre através de mim mesmo, onde eu me coloco no lugar de Deus e centro do mundo. E aí eu vou, de uma maneira, entrando num delírio, né, inflado, de uma identificação com essa dimensão divina, né? Ou eu vou para dentro de mim mesmo, fugindo da vida com medo, não acreditando em mim, me despotencializando, me abandonando, né? Então, esses dois elementos, né, seriam assim, questões básicas que envolvem todas as dinâmicas que Jonas está colocando aí, que vai gerar depois essa desagregação da personalidade. E um dos fatores que eu leu aqui na página 66 é a autocompaixão. A autocompaixão aqui tem que ser entendida como autopiedade, tá, gente? Porque a autocompaixão já é usado na psicologia como uma coisa positiva, né? Então, é complicado aqui, porque esse termo autocompaixão ele começou a ser usado a partir de um estudo de uma psicóloga americana que faz pesquisa como uma atitude de acolhimento. Assim como a gente tem compaixão com a dor do outro, de ser compassivo, nos acolher, e não nos punir, não nos cobrar tanto, e ter autocompaixão com a gente. Então, esse termo começou a ter um aspecto positivo. Então, a autocompaixão aqui, na verdade, é autopiedade. A autopiedade, sim, é um termo que continua sendo negativo, né? Porque a autopiedade, daí realmente é uma pena exagerada, é uma pena de mesmo. A autopiedade que seria uma vitimização dentro da vida. Eu colocar como vítima, me achar que que a vida está sendo demais para mim, ou está sendo injusta, e eu fico nesse processo de autopiedade e reclamando, né? Achando que a vida que tem alguma coisa errada com Deus, ele não falha com ninguém, mas comigo ele falhou, porque não pode ser, a coisa está muito pesada, né? Então, é uma coisa de acreditar que a vida está errada, que Deus está errado, que sou vítima do mundo, da circunstância, da pessoa, seja o que for. Então, essa autocompaixão aqui, essa autopiedade se coloca nessa postura negativa diante da vida. Porque a pessoa que tem autopiedade, ela fica nessa relação paralisada, né? Nessa fantasia de insatisfação, né? Porque eu não aceito a vida. Se eu me sinto vítima, eu tô interpretando a realidade como sendo equivocada, né? Que eu estou equivocada, que de uma maneira o mundo errou comigo e assim por diante, né? Então, é uma coisa negativa, né? Então, Doc, então está muito longe do auto perdão, está muito longe, então, porque essa pessoa está sendo ela quase que cega consigo mesma, né? Ela não está em si. É bem... Bom, desculpe, Doc, mas é que eu achei que teve... Então, por isso que a Jonas, porque essa autoaflição mantida, ela se rejubila com isso, né? Ela se identifica com isso, né? Isso é uma psicologia do sal, né? A mágoa, o ressentimento, a pessoa fica ressentida e se auto-infligindo, né? Como se ela fosse assim, muitas vezes assim, a pessoa sacrificada para o mundo, e ela se sente
identificada com esse sacrifício, aí ela transforma essa autoaflição como uma qualidade, né? De valorização dela, e ela tem daí uma pessoa mais pura e mais perfeita do mundo, porque ela se sacrificou, então pode ficar uma fantasia aí onipotente também, né? Ela se rejubila negativamente, neuroticamente com essa fantasia, e ela vai se tornando essa estátua de sal, né? Como a de Ló, amargurada no fundo, ressentida e, ao mesmo tempo, fascinada pela sua própria dor, né? Isso pode acontecer. Silvia? Eu só queria, talvez essa piedade não seria auto-amor, mas o termo mais conveniente do que a Joana quer dizer. Se você tem auto-amor, porque você falou, a gente se torna vítima, auto-amor não seria o termo mais apropriado de perdão? Na verdade, aqui tem uma conotação negativa, né, Silvia? A autocompaixão aqui com autopiedade. Então, o autoamor não é uma coisa negativa, né? Poder te amar, porque o amor exige uma compreensão objetiva, né? Um amor no sentido do que a palavra significa, né? Não um amor enganoso, mas o amor mesmo, né? É um processo de realmente... Por isso que ela fala, né? Do auto-perdão, do auto-amor, né? Isso tudo é importante. Aqui, a autopiedade é no sentido realmente pejorativo, né? A autocompaixão aqui é no sentido realmente pejorativo da vítima, né? Do arquétipo da vítima, né? Da pessoa ficar... E de uma maneira que a Joana vai falar, que por trás desse perdão da vítima tem o quê? Uma falsa ideia dele mesmo e de Deus. Por isso que vai gerando desarmonia. Porque a minha forma de me compreender e compreender a vida está equivocada. De um lado, se eu tenho autocomiseração, me coloco como vítima, me fico nessa autopiedade negativa, é porque eu não acredito em mim. Eu não acredito na minha capacidade. Então, por trás da pessoa que tem esse excesso de autopiedade, se coloca como vítima, tem uma pessoa que é insegura, que tem um complexo de inferioridade, né? E ele vai então, transferindo de maneira inconsciente, né? Numa piedade por si mesmo, né? E como se ela... E a Joana fala que isso é um desrespeito pela mesma e por todas as pessoas, porque os outros estão sempre errados, estão agindo mal com ela, né? Porque ela está se colocando nesse lugar. E como se Deus tivesse errado também, porque se a vida cobra, se a vida impõe mais do que ela acha que merece, é porque Deus está errado. Então, ela faz uma má interpretação e ela começa a desenvolver esses sentimentos de indiferença aos problemas do outro, como se ela ficasse olhando só para a dor dela. Então, é um tipo de egoísmo também. A minha dor, o meu problema, né? Olha como eu sofro, olha como eu carrego o mundo nas costas, olha como, né, a vida é difícil para mim, né? Tal, né? E aí ela cria um discurso e um movimento nessa temática, né? Buscando o quê? Buscando o reconhecimento das outras pessoas, né? Seja por a pena ou o amor das outras pessoas, né? Mas de uma maneira não se importando com a vida com o outro. E muitas vezes ela até se recusa de Joana diante desse apoio, dessa ajuda, porque no fundo ela quer ficar nesse lugar. Esse lugar acaba sendo confortável, um ganho secundário. No lugar de vítima, ela não precisa fazer um esforço para avançar e está tendo, de uma maneira, uma hipervalorização do drama dela. Tem pessoas que não querem sair desse lugar, né? Isso também é uma questão de chamar atenção, não é? Chamar atenção. Tem muito orgulho também em todas essas fraquezas. Com porque certeza. A pessoa é a vítima e quer sempre atenção, de certa forma. Lembrei do leão que fica alisando o rabo o tempo todo, aquela fábula, né? É uma coisa assim também, ele fica querendo atenção o tempo todo.
incomoda, né? Querendo só para si mesmo. Sim. Patrícia? Só voltando a esse texto do livro do Ser Consciente, que quando ele trata da autocompaixão de maneira negativa, que ele fala também desses dois fatores que contribuem para o insucesso nosso de a gente abandonar essa posição de queixa e aproveitar essa energia toda que a gente usaria na autocompaixão, como eu sou coitada, usar essa energia para ir com mais profundidade no porquê e como eu posso melhorar. E vem falando desses dois pontos na página 69, esses dois pontos seriam a fragilidade e a insegurança, que ocasionam o insucesso. Isso fazendo porque, com né, que as pessoas Patrícia? saiam dessa posição de queixa e possam Porque superar os problemas, e não só ficar na beirada e só de lamentando, sem entrar realmente no porquê eu estou aflita, como eu posso superar isso, né? porque de uma maneira a autocomiseração, né, essa autopiedade, ela cria um comportamento geralmente queixoso, né? A pessoa é muito queixosa, ou queixosa, ou negativa, ou crítica em relação a tudo, né? Então é uma patologia da queixa, né? Então que se queixa e fica ela mesma se bombardeando, né, de pessimismo, né, de impossibilidade, ou bombardeando a vida de pensamentos e entendimentos negativos, né? Então, tudo isso vai criando dentro dela um abismo, né, de impossibilidade. Então, a Joana diz que essa atitude da queixa, que é esse ficar se compadecendo de si mesmo, é uma recusa de crescer, de lutar pela, né? E que vai deixando mais amargurada a pessoa fica ficando amargurada, porque de uma maneira isso vai secando a pessoa por dentro. A vida não circula, a vida não circula, a pessoa não se sente nunca daí feliz, nunca com a possibilidade de poder permitir uma aragem benéfica, boa, né? E todos esses elementos daí vão ocupando o mundo dela, gerando de um lado, mais insegurança, mais incapacidade de se perceber, né? E, de uma maneira, criando uma identificação com esse padrão que faz com que ela fique alimentando essa dinâmica, né? E aí tudo se torna difícil, complicado, e aí ela culpa daí também sempre o outro, a vida, ela diz como eu sou infeliz, como as coisas não funcionam para mim, por que a vida é assim comigo? Ela consegue tomar para ela a vida, né? E ela começa a botar a causa em Deus, no mundo, nas pessoas, e fica nessa lógica como se o problema fosse realmente dela ter nascido no lugar errado com as pessoas erradas, né? E que o mundo não a merece, né? Então muito negativo isso, né? E aí, claro, e aí ela faz um movimento oposto ao que a vida pede, né, Patrícia? Vamos pegar e vamos assumir a vida como ela é, né? Independente se ela é difícil, ela é fácil, se ela é desafiante, se ela é, né? É vida que me cabe, né? E eu tenho esse poder, né? De poder transformar e me transformar, e aí eu vou começando daí quebrar, né? Essa engrenagem que ficou emperrada, diz a Joana, né? Porque aqui já fala como se fosse uma ferrugem que impede que a vida se dê, né? Então, de uma maneira, a gente tem que começar a movimentar a vida. O que eu acho Primeiro, interessante também sim. Que no final do texto ele fala também sugere
aconselhamento profissional de terapeuta, analista, porque eu acho que muitas vezes as pessoas ficam nessa, ou sempre viveram nessa, e é difícil sair só, por exemplo, lendo um texto assim, e que é importante, muitas vezes, realmente um acompanhamento profissional. Na verdade, eu acho que acompanhamento profissional de terapia é interessante para todo mundo, porque é uma questão de saúde, não de doença. Mas é que dá dificuldade da pessoa mesmo estudando, por exemplo, e achando que é analítico, que se conhece, de sair dessa espiral, né? Porque a pessoa muito identificada, né, Patrícia, com isso, é muito difícil. E realmente, daí, a ajuda de algum profissional, alguma pessoa que tire ela desse delírio, né, é importante, porque tanto é que tem espíritos que ficam milênios num monoideísmo e vão perdendo a forma, né, vão ficando aquele ovode. Por quê? Porque eles não vão ficando refratários, porque a vida é interação, porque além de amor é troca, é relação, é interação, é cooperação, é movimento, né? Então, de certa maneira, quando a gente fica preso num padrão mental e emocionalmente identificado naquele padrão mental negativo, né? A gente às vezes não consegue sair sozinho daquilo, né? E aí, nesses casos patológicos e mais extremos, um profissional pode ajudar bastante, sim. Giza? Oi, eu queria perguntar que nesse ponto aí das queixas, a Joana coloca aqui que essa perturbação ou desagregação da personalidade, que eles são bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade. Uhum. Queria entender melhor por que ela disse que eles são bem aceitos. Quer dizer que as pessoas elas acabam, como você colocou há pouco, transferindo, né, para a sociedade, para a política, para o lugar onde nasceu ou onde vive, esse problema e se evasa, mas eu queria entender melhor por que ela fala que são bem aceitos isso. Uhum. Tá. Eu queria, bem aceitos aí que me deixou. Uhum. Sim, Onde que está isso? Desculpe, não. Está na página 70. No segundo parágrafo, né? Vamos ler ali, né, Gida? Porque ali está falando, né, na verdade, né, dos processos da vida, né? Ela começa a falar, as pessoas ficam muito presas aos triunfos materiais, né, superficiais da vida, né? Mas que do ponto de vista do comportamento, né, interno, tem movimentos neuróticos, perturbações que se agravam com as queixas, né, na medida que as coisas materiais não dão certo. Ela falou assim, referimos a sucesso, ela está dizendo qual é a noção de sucesso, que é contrapondo a ideia de sucesso material. Quando o indivíduo, em qualquer circunstância, boa ou ruim, de sucesso material ou não, mantém a administração dos seus problemas com serenidade. Conserva-se em harmonia no êxito social ou na dificuldade, sem nenhuma perturbação ou desagregação da personalidade. Então, aqui ela está dando uma visão diferente de sucesso. É o sucesso psicológico e espiritual, não o sucesso do mundo, através dos bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade. Ou seja, né, quando ela consegue tomar consciência dela, consciência das dificuldades, se confrontar quando ela está se deparando com algum mecanismo interno que está fazendo ela fugir da vida, né? Então, aí o trabalho do sucesso é o trabalho de reconhecer, né, essa evasão da personalidade. Ela pode ser útil em algum nível, mas
tem que poder ir dialogando para saber até que ponto isso é realmente adequado no momento ou não, né? Então, de certa maneira, ela vai trabalhar para ter essa lucidez, né? E assim ir trabalhando os elementos que ainda não consegue superar, né? Que ainda está ligado com os recursos de defesa, de enfrentamento da vida, que são esses mecanismos de evasão da responsabilidade, né? Então, se tu aceita esses mecanismos de uma maneira acomodada, tu entra num processo de não crescimento que pode te levar porque esse bem aceito é quase uma ironia da Joana aqui, né? Então, isso que eu estava pensando. Né? Que é quase uma ironia, que o sucesso é uma luta, né? Para ti mesmo, frente a esses bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade. Então, a evasão de responsabilidade vai existir? Vai. Em algum momento, ela pode ser adequada? Pode. Mas, na medida que tu identifica com isso e se envolve nisso, tu não está entrando num processo de crescimento daí, né, Gito? Kate? Eu só queria ver se o meu pensamento está correto. Conectando o comentário que a Alceli trouxe sobre os pacientes de terapia, né? Que, poxa, esses pacientes estão todos com algum... não estão bem, vamos colocar assim. E trazendo daí a nota que a Patrícia trouxe sobre a sugestão de todos, de alguma forma, serem positivamente beneficiados de ter uma terapia, e depois com todos os comentários que você colocou, eu vejo assim que os pacientes, na verdade, eles estão mais adiantados, porque pelo menos eles têm a consciência de procurar uma ajuda, né? Enquanto que nós como pacientes temos esse adiantamento, e nós como não pacientes estamos um pouco atrasados, porque estaríamos todos dentro desse processo de autoconhecimento, onde todos estamos, de alguma forma, desequilibrados em algum momento. Então, essa coisa assim de... Todos nós precisamos de ajuda, e poder ter um profissional nos auxiliando não quer dizer necessariamente que estamos piores ou melhores, mas estamos sendo beneficiados. Eu acredito que todos nós estejamos nesse processo e temos que passar por isso, não? Sim, Kate, claro, a motivação que busca o processo terapêutico também é relativo, porque eu já peguei pacientes, por exemplo, que busca terapia não para se conhecer e para se transformar, para que eu concorde com ele, para alimentar essa fantasia que eu sou vítima. Olha só o que a minha família faz comigo, olha só que, né? Ela quer um apoio emocional meu, com o sentido de reforçar o padrão neurótico e não o processo de desenvolvimento psicológico ou de busca de confronto de verdade. Então ela está buscando um aliado à neurose dela, né? E não um processo de conhecimento. Então, aí tu tem que ter a paciência, o trabalho de poder mostrar que tu não é contra ela, mas tu é, como diz, eu não sou contra o pecador, mas contra o pecado, diz Jesus, né? Então, mostrar que tu não está contra ela, mas contra a forma neurótica de lidar com ela, né? E nem sempre a pessoa aceita muito bem isso, né? Mas com certeza, a busca é uma busca, né? E isso, de certa maneira, tem algum valor. Mas o meu ponto é que todos nós estamos nessa desarmonia de alguma forma. Claro. E que todos nós seríamos beneficiados de alguma forma. É tanto que quando a gente não procura um profissional, a gente procura um amigo, numa busca de um profissional gratuito, digamos assim. Ninguém pode viver sem um suporte, um apoio em algum nível, né? Né? Alguns buscam na fé, na própria fé em Deus, né? Outros buscam em um amigo, outros buscam na natureza, outros buscam em profissionais, mas
de uma maneira, a vida pede, né, a troca e cooperação, né? Então, isso faz parte, né? Silvia? Eu só queria falar uma coisa, fazer o ponto, inclusive, que você fez, que às vezes o paciente vem, não porque ele quer ajuda, mas quer confirmação de como vítima ele é. E às vezes, no processo de trabalho, eles ficam, inclusive, até bem revoltados com o terapeuta. Se você começa, de certa forma, questionar o próprio, porque seria maravilhoso, como a Kate estava dizendo, se a pessoa vem ao terapeuta que já está num processo de autoajuda, porque às vezes, acho que voltando ao ponto que você estava fazendo antes, às vezes a pessoa tem isso tão dentro de si, esse processo de vitimação de si mesmo, vitimização, exato, de si mesmo é tão ingrained, tão dentro da pessoa, que demora é um processo extremamente longo de você trabalhar, porque a pessoa está tão acostumada a ser vítima que ela tem toda a atenção, e uma série de coisas assim, não é? E outra coisa, eu acho, ajuda, amigo ajuda para a gente abrir o coração, falar, mas em certos problemas, principalmente um tipo de assim, amigos não seriam o suficiente para um tratamento, uma pessoa num nível desse, porque o amigo, ou ele fica cansado da lamentação e me abandona, ou ele começa a te dizer o que fazer, e seja como for, é contraditório a tudo, né? Isso daqui é um trabalho longo e profundo de terapia com o paciente, não é? Sim, até porque depende do amigo, pode até reforçar o padrão neurótico. Tu tem razão, tem que matar, enforca, né? Esquarteja, manda tudo para aquele lugar e vai ser feliz. Dependendo do tipo de amizade que tu tem, aquilo complica mais a tua vida, né? Então, claro, isso exige, como a Joana falou, né? Um trabalho de discernimento, de amadurecimento, é um processo que envolve um trabalho de se perceber, de refletir, né? E isso não é um processo rápido e fácil, né? E quando essa queixa ela vai se transformando numa dinâmica psicológica mais complexa, isso vai falando dos comportamentos exóticos, né? A pessoa vai compensando daí essa insegurança, essa insatisfação, um comportamento esdrúxulo para compensar ou para chamar atenção ou para se supervalorizar de uma forma compensatória em relação aos conflitos e às dificuldades do que ela está vivendo internamente, né? Então, aí começa esse desacerto, né? Cada vez maior, junto a uma persona exagerada, uma imagem exagerada, a um tipo de atitude também agressiva com ela mesma, com o mundo, né? Tem aquelas pessoas que aquelas pessoas que se tatuam e mudam o corpo na forma de diabo, né? Aqui no Brasil tem um que afinou os dentes, botou uma orelha pontuda, olho vermelho, botou umas guampinhas na testa, se diferenciar nesses comportamentos exagerados, né, como uma forma desesperada, né, de um lugar, né, de ter um lugar no mundo e impor uma certa dissimulação do trabalho com ele mesmo frente à vida, né, e poder de uma maneira poder se deparar com as questões que diz respeito à dimensão dele, as suas limitações, os seus desafios e assim por diante, né? Então, de certa maneira, é como se a pessoa vai dissociando, num certo grau, a sua realidade do mundo e criando uma realidade própria dela, como pode manter, né, e sustentar uma imagem que possa compensar toda o vazio, a insegurança e outros aspectos que estão lá dentro, mal resolvidos dentro dela, né? Oi, Gelson. Talvez você já falou um pouquinho do que eu ia te perguntar. Na página 71,
do livro Ser Consciente, quando a Joana está falando de comportamentos exóticos, para mim é o último parágrafo da página 71. Quando ela fala a insegurança, a frustração, os complexos de inferioridade, perturbando o equilíbrio psicológico, transferem-se para as reações nervosas, manifestando-se em contrações musculares, fixações, repetições de gestos, palavras e conduta alienadoras, que degeneram nas psicoses compulsivas. Eu ia te perguntar sobre isso. Pode dar um exemplo do que seria a psicose compulsiva? Porque psicose é o romper com a realidade, não é? Aqui, na verdade, assim, é uma figura de linguagem que a Joana está usando, né? A todos os comportamentos que a pessoa vai perdendo a noção da justa medida delas mesmas, né? Mesmo que, do ponto de vista do mundo, isso não é visto como uma desagregação total, dissociativa, né? Desagregadora, como é na esquizofrenia, né? Mas uma psicose no sentido da pessoa estar tão identificado com uma fantasia que ela se confunde com a fantasia, ela é psicose, no sentido que ela não vive mais a realidade, ela vive aquela fantasia, né? Seja aqueles bad boys que acham que podem ser justiceiro e se dedica com agressividade e acha que pode ir surrando todo mundo. Eu tenho um conhecido que ele era de filho de um conhecido meu, que ele era muito... tinha uma insegurança muito grande, eu já comentei talvez esse caso aí com você, uma insegurança muito grande, um sentimento de autoestima muito baixa, mas muito onipotente, muito orgulhoso. Então, em vez de ele nunca conseguiu ir adiante nos estudos, em vez de uma família rica, então ele se usava também... o pai dele era uma pessoa influente na cidade, ele se usava disso para se defender da impotência dele, da fragilidade. Então, ele meio que criava um discurso como se o mundo tivesse errado e não tivesse nada de mal com ele. Em vez de ele enfrentar e se superar, ele foi criando um discurso cada vez mais de ultradireita, né, neonazista, e criou um grupo de neonazismo aqui no interior do Rio Grande do Sul. E aí, com aquela fantasia que ele era um justiceiro, daí que ele tinha que bater nas pessoas que ele achava que eram impuras, ou o pária da sociedade. Então, projetando nos outros essa dor e essa infantilidade, insegurança, essa imagem negativa e inferior que ele tinha. Então, ele fez uma compensação, né, uma formação reativa, e ficou totalmente colado nisso. Ter livros e mais livros sobre a Segunda Guerra Mundial, ficar tomado pela fantasia neonazista e bandeira. Né? Então, isso é um tipo de psicose, né? No sentido que ele está totalmente dissociado da vida, criou esse mundo para ele, justificar seu lugar no mundo, exercendo cada vez mais, de maneira compulsiva, essa fantasia, como se isso fosse realmente algo de grande valor para ele, né? E, então, isso é um tipo de complicação que pode existir ainda. Ok, obrigada. Bem, mas isso também não poderia ser coisa também que a pessoa já traz do passado também, porque uma das coisas de vítima, quando a gente trabalha com essas pessoas que são vítimas, é muito comum em vidas passadas eles terem sido pessoas que foram sacrificadas, que eles recebiam toda aquela atenção e depois morriam, né? No sacrifício. Então, é muito parte da personalidade de pessoas assim, eu acho também, essa questão de vítima. Né, Silvia, a gente pode trazer experiências do passado da gente que são reatualizadas, mas a interpretação que a gente dá, isso depende, né, mesmo que ele tenha sido vítima, né, em algum momento, né, mas o uso que ele faz desse lugar. Né? Essa é a questão, né, que está aí, que eu acho mais importante, né? O uso que eu faço disso, né? E aí é uma postura sartreana, existencialista. Não importa o que a vida fez comigo, né? Não importa o que aconteceu comigo, mas importa qual é a minha atitude diferente do que a vida me apresenta, né? E isso que é a questão central aí, né?
E aí, dentro desse universo todo, a gente vai encontrar a culpa, né, como elemento central dos fatores desagregadores da personalidade, que a Joana vai trazer, né, no Jesus e Atualidade e Momento de Consciência, né, o quanto a culpa é esse desassossego, né, que não deixa estar em paz e pode ir ruindo, né, criando movimentos que vão, de certa maneira, gerando instrumentos e potencializando tudo isso que a gente falou aqui, né? A autoestima, a não aceitação, o processo de autopunição e assim por diante, que paralisa o movimento da vida e vai gerando, então, esses elementos que desarticulam e desagregam a nossa personalidade. Certo, gente? Então, daí a gente vai continuar isso semana que vem no item 13. Tá? Então, já vai pedir que é um complemento desse, que são as situações de conflito. Né? Então, a gente vai começar a trabalhar isso, né? E vamos indo aprofundar um pouquinho esse tema a partir do item 13. Então, semana que vem já passa para o item 13, tá bom? Alguém faz a nossa prece de encerramento? Você falou 13 ou 13? 13? 13. 13, ok. Obrigada. Eu posso fazer a prece. Então, faço isso. Okay. Então, agradecemos por mais esse encontro, mais essa oportunidade de reflexões, de expansão do nosso entendimento e da conexão com essa fonte maior, essa inteligência suprema que tudo organiza no universo e a qual buscamos, sedentos de mais harmonia, de paz e forças dos nossos desafios de cada dia. Rogamos-te, Senhor Jesus, a inspiração que necessitamos para cada dia, esse nosso processo de despertamento, de autoencontro, e rogando a Ti, Mestre, as bênçãos da Sua luz, do Seu amor, da Sua misericórdia, por todos nós que ainda nos debatemos em graves conflitos, esses conflitos tantos que vemos na nossa sociedade atual, rogando em especial pelos nossos irmãos, esses ambientes de guerra, como no Afeganistão no momento, que possamos ser todos inspirados, mais compaixão, mais respeito por nós mesmos, pelo nosso próximo. E aos espíritos amigos que nos acompanham, agradecemos por toda a proteção, por todas as bênçãos que nos são transmitidas da fonte maior da vida, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada. Ok, gente. Boa semana a todos aí. Obrigada. Boa semana.